Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. E na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema locomotor, dando início lá à nossa apostila número 3 e também ao nosso terceiro bimestre do ano de 2020, beleza? Então vamos agora à nossa aula, tá? Para vocês aí que ainda não estão com a apostila, tá? Essa apostila ela pode ser acessada lá dentro da plataforma Plural, tá? Lá em Cadernos Digitais, vocês podem ter acesso a essa apostila, tá? Tá lá facinho para vocês terem acesso. E a gente vai dar início aqui ao módulo 11, o sistema locomotor, falando um pouquinho a respeito dos ossos, tá? E a apostila traz para a gente aqui um texto inicial, né? Onde a gente vai fazer a leitura, para a gente discutir a respeito desse assunto. Então, em 2016, o Brasil organizou os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma grande oportunidade para os brasileiros verem de perto as maravilhas que o esporte proporciona. Por vezes, achamos que é quase impossível fazer muitos daqueles movimentos, com a graça e a precisão com que são executados pelos atletas. Como os nossos músculos e ossos conseguem realizar esse trabalho? Como os demais sistemas auxiliam na execução desses movimentos? Além dessas e outras perguntas, deverão surgir e serão discutidas ao longo do próximo módulo, que tratam do sistema locomotor. Então aqui, pessoal, ele traz uma indagação para a gente falando a respeito de como, né, aqueles atletas eles conseguem, né, se equilibrar, fazer todos aqueles movimentos, tá, utilizando apenas o próprio corpo, a força do próprio corpo para fazer aquele tipo de movimento, tá? Aqui tem um atleta, né, fazendo um movimento típico desse tipo de modalidade, tá? E o certo tipo de dificuldade também na realização desse tipo de movimento, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sustentação do nosso organismo. Falamos a respeito agora do esqueleto, tá? Então, sustentação, força e precisão, o sistema locomotor permite ao ginástica a execução de movimento como este, que a gente está vendo na imagem, né? O conceito de esqueleto, né? A ideia de esqueleto remete, em geral, a uma figura de caveira e do conjunto de ossos articulados, muito usados em filmes e representações. Porém, o conceito de esqueleto prevê um sistema que garanta sustentação e pontos de apoio para os músculos, ou seja, nem sempre esqueleto quer dizer a palavra esqueleto remete, né, àquela imagem, como a gente lembra de uma caveira, né, toda cheia de ossos. Existem outras formas de esqueleto. E é isso que a gente vai ver aqui dentro da nossa aula de hoje, tá? Nesse sentido, minhocas, insetos e outros animais invertebrados também têm um esqueleto. Porém, este é diferente do que estamos acostumados a ver nos vertebrados, tá? Então, por exemplo, até as minhocas, né, que apesar de não serem tão rígidas como outros insetos, por exemplo, como um besouro, tá? Ela possui um esqueleto, mas é um esqueleto da forma da espécie dela. E é o que a gente vai falar aqui agora. As minhocas, por exemplo, possuem um líquido entre os seus tecidos, tá? Entre um tecido e outro, que ao ser comprimido na cavidade ao longo do seu corpo, lhe dá sustentação. Esse mecanismo é conhecido como esqueleto hidrostático, tá? Então, aquele mecanismo que eu tenho ali nas minhocas, tá? Como que a minhoca se movimenta, professor? A minhoca ela tem vários anéis, tá? Esses anéis eles se contraem e entre esses anéis a gente tem um líquido, tá? E esse líquido é que dá sustentação ao corpo da minhoca. E aí, conforme ela contrai o músculo e esse líquido expande, ela consegue fazer os seus movimentos. E graças a esse tipo de expansão daquele líquido, ela tem aquele movimento de sustentação no seu organismo, tá? Então eu tenho ali uns anéis que eles se contraem, relaxam, tá? E vai fazendo o movimento desse organismo, tá? Os artrópodes, né, insetos, crustáceos e aracnídeos apresentam um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto ou exoesqueleto, que parece com uma casca rígida e serve de sustentação de ponto de apoio para os músculos e como proteção contra a perca de água, tá?
e também ressecamento. Então, o que acontece nos insetos? Os insetos ele é inverso do que acontece com o nosso organismo. O esqueleto dele fica por fora e os músculos ficam por dentro do seu esqueleto, do seu exoesqueleto. Aquela casquinha que a gente vê dos insetos, tá? Aquela casquinha ela é chamada de exoesqueleto. Então, aquela parte é o esqueleto do inseto que a gente está vendo, tá? Então, os animais, né? A concha de alguns moluscos também pode ser considerado um exoesqueleto, porque da sustentação, né? Ali é a parte do muscular daquele animal. Então, animais como os vertebrados e os equinodermos, como os ouriços do mar e estrelas do mar, possuem esqueleto interno. A gente chama esse tipo de esqueleto de endoesqueleto. Tá? Quando o esqueleto está dentro do organismo do indivíduo, né? A gente chama isso de endoesqueleto. Quem são os organismos vivos que possuem endoesqueleto? Os animais vertebrados, tá? E os equinodermos. Quem são os equinodermos? Ouriço do mar e estrela do mar, tá? Apesar de ter aquela aparência um pouco mole, tá? Dentro deles possui um esqueleto que dá sustentação aos seus músculos, tá? Então, as substâncias que compõem os esqueletos são muito variadas. A concha dos moluscos, por exemplo, é de carbonato de cálcio. A dos artrópodes, o exoesqueleto é feito de quitina, um polissacarídeo associado a proteínas. Já nos seres humanos, o esqueleto é composto de proteínas e sais de cálcio e fosfato. Tá? Esses tipos aqui de esqueleto, eles são um pouco diferenciados, ou seja, cada um vai ter a sua composição diferente. Então, dentro por exemplo, das conchas do mar, eu tenho uma composição lá de carbonato de cálcio. Nos artrópodes, eu tenho o exoesqueleto feito de quitina e algumas proteínas, tá? E já nos seres humanos, né, o principal composto que compõe os nossos esqueletos são sais de cálcio, proteínas e fosfato. Inclusive, o nosso organismo, né, consegue armazenar cálcio por um longo período nos ossos, tá? Então, quando, por exemplo, está faltando cálcio em alguma função do meu organismo, em alguma célula, ela vai lá nos nossos esqueletos para extrair esse cálcio. Por isso que é muito importante, né, a gente se alimentar de alimentos ricos em cálcio para que a gente consiga fazer essa reposição. Tá? Aqui a gente tem os exemplos, né, um coleóptero, um besouro, né, tendo aqui um exoesqueleto, tá? E aqui uma concha, tá? De um tipo de molusco, tá? Um bivalve. A gente costumeiramente chama de conchinhas do mar, né? Enfim, tem todos aqueles nomes lá de ostra, né? Também tem esse nome, tá? Mas ele é um tipo de exoesqueleto, ou seja, esqueleto para o lado de fora do organismo. Agora aqui a gente tem um experimento, tá? Que é proposto para a gente. Professor, é obrigatório fazer esse experimento? Não, tá? Não é obrigatório, mas por curiosidade, se alguém quiser fazer, pode fazer. O professor vai fazer também hoje, vai deixar já esse osso em processo para a gente fazer, tá? Então, como que é para fazer esse experimento? Ossos flexíveis, né? Vamos ao experimento. Material, a gente vai precisar de um becker ou um copo grande, né? Ossos longos de frango, como por exemplo da coxa ou da sobrecoxa, e o vinagre, tá? São os três materiais que a gente vai utilizar aqui dentro do nosso experimento. Quais são os procedimentos, né? Então, teste a resistência de um osso de frango, né? Tente entortá-lo ou quebrá-lo, tá? Primeiro, antes de colocar ele dentro do vinagre, a gente vai testar ali a sua resistência. Depois, coloque o osso de frango no copo ou na cuba com vinagre, tá? Se conseguiu quebrar o osso, use-o inteiro, tá? Deixe-o em repouso por 4 a 7 dias. Tá? Então, eu vou deixar por uma semana, né? Na próxima semana, eu vou testar aqui com vocês na videoaula a resistência desses ossos, tá? Então, na letra C, né, os resultados desse experimento serão analisados na próxima aula. Então, na nossa próxima aula é que a gente vai analisar esses resultados. Isso não é obrigatório, lembrando todos vocês, tá? Não vale nota, não vale nada, é só por questão de curiosidade. O professor vai fazer e na nossa próxima aula a gente vai ver os resultados aí, como acontece, o que vai acontecer com esse osso, tá? Esqueleto dos vertebrados agora, né? Então, nos vários grupos de animais vertebrados, encontramos representantes com esqueleto ósseo ou com esqueleto exclusivamente cartilaginoso.
O primeiro está presente na maioria dos vertebrados, como peixes ósseos, enquanto que no segundo é encontrado nos peixes cartilaginosos. Exemplo, tubarão, arraias, quimeras são exemplos de peixes cartilaginosos. Tá? A cartilagem é um tecido relativamente macio e maleável, que está presente em algumas articulações, tá? E também em algumas partes do nosso corpo, como o nariz e orelha, né? Até a 12ª semana de desenvolvimento, né, do feto humano, o esqueleto é totalmente cartilaginoso. E nesse período que começa a substituição do tecido cartilaginoso por tecido ósseo, que é um tecido mais rígido e resistente. Tá? Bom, agora vamos a uma atividade aqui oral, né? Esqueleto dos vertebrados. Compare as ilustrações a seguir. Tá? Então aqui a gente tem o crânio, né? Ossos do crânio, mandíbula, clavícula, escápula, atrás lá do nosso esqueleto. A gente vai ter aqui, ó, esse osso aqui que se chama húmero, tá? Depois a gente vai ter o rádio e a una, compondo aqui. Como que eu sei qual que é o rádio e qual que é a una, professor? Ó, é só fazer assim, ó. Olhei para o meu braço, tá? Deixo ele voltado para frente, tá? Fecho a mão, olho o dedão, tá? O que tiver do lado do dedão, tá? Do lado do dedão aqui, ó, do lado interno do meu braço, é a una. Quer dizer, desculpa, é o rádio, tá? Por quê? Antena do rádio, ó. O dedão é a antena do rádio, então o rádio é que está aqui mais interno. E a una, ela fica mais para fora, tá? Observem aqui, ó. Rádio, né, acompanha o dedão, e a una mais externamente, porque ele está virado assim pro lado de dentro, tá? A gente está observando aqui. Depois a gente vai ter aqui o carpo, metacarpo e falange, compondo a nossa mão, tá? Então, aqui, ó. Depois a comunicação entre o rádio e a una, ela vai se comunicar com o carpo, tá? Então, os ossos compõem aqui a palma da minha mão. Um pouco mais acima da palma da minha mão, entre a palma da minha mão e os meus dedos, eu tenho o metacarpo. E aí, compondo todos os meus dedos, tá? Todos os meus dedos, eu tenho as falanges, tá? Depois aqui a gente vai ter ó, as costelas, né? E aqui, ó, unindo as costelas verdadeiras, a gente vai ter aqui um osso chamado de externo, tá? O osso ele começa aqui, ó, no final da nossa garganta, a gente consegue sentir ele, né? E a comunicação com as nossas duas clavículas, tá? E ele vai até aqui na boca do estômago, né? Como o pessoal costuma dizer. Bem nessa parte aqui, aonde termina o externo. O finalzinho do externo aqui, ele é composto de cartilagem, tá, pessoal? Só uma curiosidade para vocês. E lá na parte posterior do nosso organismo, a gente tem a coluna vertebral com várias vértebras, tá? No final da nossa coluna vertebral, a gente encontra o que a gente chama de sacro, tá? Esse osso aqui que a gente está observando aqui. E abaixo do sacro a gente encontra o cóccix, tá? É um ossinho, quando a gente cai sentado, dói muito aquele ossinho, tá? Depois a gente vai ter aqui o ilho, tá? A região aqui dos ossos da bacia, tá? Esses aqui são todos os ossos da bacia. E esse osso aqui é conhecido como ilho, tá? E depois a gente vai ter aqui, comunicando com o ilho, a pubis, tá? Parte de baixo aqui. E depois o isquio, tá? Parte mais inferior ainda, tá? Tem a pubis, parte frontal, né? Parte anterior da frente, tá? E a parte de trás aqui, o isquio, formando aqui completamente o osso da nossa bacia, que a gente chama popularmente. Pouco mais abaixo aqui desses dois ossos, a gente vai encontrar o nosso fêmur, tá? O osso mais longo do nosso organismo e mais resistente. Abaixo do fêmur, comunicando com os outros ossos de baixo, a gente tem a patela, tá? É esse osso que a gente tem no joelho, tá? Um pouco abaixo da patela, a gente vai encontrar dois ossos aqui, ó, a tíbia e a fíbula. Como que eu sei qual é das duas? Tá? Em pé, a gente vai apalpar aqui a parte externa da nossa perna, tá? Essa parte mais externa é composta pela fíbula, tá? Ela é mais fina e fica para o lado de fora, então é 3 Fs, né? Fíbula, fina e fora, é fácil de decorar, né? E a tíbia mais internamente, tá? E depois, lá comunicando com os nossos pés, assim como as nossas mãos, tá? A gente vai ter os tarso, tá? Então, eu tenho o tarso na parte de baixo.
Depois do tarso, eu tenho o metatarso, tá? Na planta do meu pé. E depois eu vou ter as falanges, compondo aqui o restante dos meus dedos. Tá? E agora a gente tem aqui o esqueleto de um gato, tá? De um felino. Então aqui a gente vai encontrar o crânio, mandíbula, úmero, né? Tem a escápula dele também aqui, as vértebras, né? A costela, a gente também tem o fêmur, tá? Aqui a gente tem a tíbia e a fíbula, tá? Então a gente tem aqui vários ossos que são análogos aos nossos ossos, tá? Portanto, a gente pertence ao mesmo grupo, que é o grupo dos vertebrados, tá? Possuem vértebras e também possui ossos, ou seja, a gente possui um endoesqueleto, tá? E agora a gente vai tem algumas perguntinhas aqui, né? Identifique partes comuns aos esqueletos, aos dois esqueletos além dos ossos, tá? Então, quais são as partes comuns aqui além dos ossos? A gente tem a parte anterior, né, da cabeça, que é o crânio. A gente vai ter aqui as partes dos membros, né, inferiores e superiores. A gente tem aqui uma caixa torácica, tá? Isso tudo aqui a gente está falando que não é osso, tá? Identifique diferenças entre os dois esqueletos. A principal diferença que a gente tem aqui, ó, a presença de uma cauda, né? Nos seres humanos a gente não encontra essa cauda. A gente também tem aqui a diferença no formato dos ossos, né? Formato aqui, ó, do tipo da fíbula e da tíbia dele, né? Diferente do nossa, mais comprida, né? Aqui o tarso dos gatos são maiores, tá? O formato do crânio, né? Mais alongado, o nosso mais arredondado, tá? Essas são as principais diferenças que a gente consegue observar observando essas duas imagens desses esqueletos. Identifique nos dois esqueletos um eixo principal. Existe um eixo principal nos dois? Existe, tá? É o eixo aqui da coluna vertebral, tá? Que forma aqui. Lógico, né? Como esse esqueleto não está em pé ou não está de frente, a gente não vai conseguir observar como a gente observa no esqueleto humano, tá? Mas existe também um eixo aqui lateral dos dois, né? Um eixo principal formando os dois. Bom, dando continuidade aqui então, né? Então a cabeça e o tronco, formado pelo crânio, pela coluna vertebral e pelos ossos externos e pelas costelas, constituem o esqueleto axial. Os ossos que compõem os membros, bem como os grupos de ossos que concentram ao esqueleto axial, constituem o esqueleto apendicular. O esqueleto axial e apendicular são comuns a todos os animais, com 4 membros. Os artrópodes, que compreende anfíbios, tetrápodes, né, que compreende anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Apesar da posição diferente de andar e da presença da cauda no gato, por exemplo, é fácil perceber as semelhanças entre os esqueletos, um crânio, a coluna vertebral ou espinal, né, e os 4 membros. Então, isso é bem simples de observar, né, nesses dois esqueletos, apesar da forma, né, diferente de locomoção dos dois indivíduos, tá? dos dois seres vivos ali. Agora a gente vai para o deolho, né, nas funções do esqueleto. O esqueleto, juntamente com os músculos, que serão discutidos no próximo módulo, são responsáveis por postura, movimento em geral e locomoção. Outra função do esqueleto é a proteção. O crânio e a coluna vertebral protegem o encéfalo e a medula espinal, respectivamente. Em outras palavras, protegem o sistema nervoso central contra impacto. Já as costelas e o externo protegem vários órgãos essenciais como pulmão, coração e rins. Tá? Então, essa parte do nosso organismo, parte de cima, a gente tem uma proteção maior, tá? Contra impactos. Tá? Então, aqui a gente tem proteção dos órgãos e aqui a gente tem proteção do nosso sistema nervoso central. A gente já sabe que o nosso sistema nervoso é muito, mas muito sensível a impacto. Tanto é que atletas, né, de futebol americano, de rugby, também atletas do boxe, né, do MMA, que sofrem pancadas muito fortes durante um longo período da sua vida, né, tendem a ter algum tipo de fratura, né, de morte naquele tecido nervoso ali do cérebro. Tende a ter mancha. Inclusive, saiu uma reportagem uma vez no Fantástico, não tem muito tempo, eles abriram, né, cérebros de atletas, jogadores de futebol americano e também de
atletas do boxe e viram que tinha bastante coágulo sanguíneo, tá? Coágulo na região do encéfalo. Por quê? Sofre muito impacto. Esses impactos, né, o nosso encéfalo lá dentro acaba se chocando contra a parede do crânio, pode causar algum tipo de dano cerebral muito, mas muito grave, tá? Deixando sequela pela vida toda. Bom, e aqui a gente vai falar os ossos, né? Então, a aparência dos ossos, em um primeiro momento, pode trazer à lembrança objetos que não possuem mais vida, como rochas ou fósseis. Mas o tecido ósseo é um tecido vivo. Basta lembrar que, em caso de fratura, ele é capaz de se reconstruir. Como assim, professor? Bom, aqui a gente tem um tecido ósseo, tá? Quando, por exemplo, uma pessoa quebra a perna ou quebra um braço, tá? Quando ela quebra a perna ou quebra o braço, vai lá, né? Dependendo do tipo de fratura, tem que usar tipóia ou tem que colocar pinos no lugar para poder o osso ficar retinho para conseguir fazer com que ele se cicatrize, tá? Se ele fosse um tecido morto, né? Como, por exemplo, um pedaço de rocha, como a apostila traz para a gente, né? Ou algum pedaço de fóssil, ele não ia conseguir fazer essa cicatrização, tá? Portanto, dentro do nosso osso, a gente tem várias células, chamadas de osteoblastos, tá? Que fazem essa função de regeneração desse tecido, que é um tecido vivo. Apesar de ter toda a sua rigidez, né? Toda aquela parte, né? De robustez, né? Que dá toda aquela parte de aderência aos músculos, e ali a gente encontra também células. As células a gente não pode imaginar que só existe célula se for molinho, igual a nossa carne, igual ao nosso tecido epitelial, né? Possuem células. O nosso tecido ósseo também possui células, tá? E agora a gente vai aqui para a atividade número 1, né? Analise atentamente a figura a seguir. Então, aqui a gente tem um osso, né? Cortado. Dentro do osso, a gente vai ter aqui um tecido ósseo, tá? Com várias células. Tudo isso que vocês estão vendo aqui de mais escurinho são células. E aqui a gente tem um canal de Henvers, tá? Dentro desses canais de Henvers, a gente vai ter, aqui na parte superior do nosso osso, vai ter a cartilagem, tá? Sempre, quando a gente tiver uma articulação, a gente vai ter uma cartilagem. Toda vez que encontra um osso no outro, né? Aqui a gente tem vários ossos se encontrando, portanto, a gente tem várias cartilagens, tá? Ali fazendo o encontro de um osso no outro. Por que eu tenho cartilagem, professor, ali? Para que não tenha aquele atrito, tá? Quando a pessoa começa a perder essa cartilagem, tá? Dá-se o nome de uma doença chamada de artrite e artrose, tá? Quando já o osso já está perdendo toda aquela cartilagem e aquilo dói muito, tá? O pessoal geralmente em ombros ou no cotovelo, são regiões onde a gente tem um movimento muito grande, né, durante o nosso dia a dia. E aqui a gente tem as células, né, que são os osteócitos, né, e osteoblastos, que participam da parte de cicatrização, e os osteócitos são a célula óssea, né, a célula que compõe o nosso osso, tá? A gente tem um núcleo aqui dessa célula, né, e toda a parte de membrana plasmática e tudo mais aqui na região em volta desse núcleo. Então, aqui, quais os níveis de organização estão presentes nesta figura? Então, a gente tem aqui a nível de organização organismo, a gente tem a nível de organização de órgão, o osso, né? O osso é um órgão. Depois a gente vai ter a nível de organização tecido, tá? A gente tem um tecido. E a nível de organização de célula, tá? Então a gente vai ter organismo, tá? Órgão, um sistema, né? Sistema locomotor, né? Organismo, sistema locomotor. Depois a gente vai ter um órgão, que é o osso. Depois a gente vai ter tecido, tá? Que é o tecido ósseo. E depois a gente vai ter a nível de célula, que está mostrando aqui o nosso osteócito, a célula óssea. Beleza? E agora aqui no número 2, né? Que evidências presentes na figura permitem afirmar que os tecidos que compõem os ossos são vivos, tá? Então, a evidência, né, que permite dizer que os meus ossos são vivos é a presença de células, tá? Então, a evidência que permite dizer que os meus ossos estão vivos é a presença de células, tá? Então, vamos responder aqui. Nível de organização, né? Então, a gente vai ter organismo, depois a gente vai ter órgão, um sistema, né?
Tema, órgão, órgão, depois tecido e por último, célula. Tá? E agora aqui no outro, né, a gente vai ter a evidência, né? Vivo é a presença de células. Então, a evidência de que meu tecido ósseo é vivo é a presença de células. Ótimo. Então, respondido aqui a atividade número 2. Tá? Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês agora, né, responderem aí no em casa de vocês o teste número 1, tá? E o em casa número 1, tá? O exame da idade óssea permite uma avaliação do estágio de crescimento de uma criança e da possível altura dela na idade adulta. Trata-se de uma radiografia de mão e punho para determinar quanta cartilagem ainda existe nessa região. Sabendo que a cartilagem costuma ser substituída por tecido ósseo, com esse exame permite predizer a altura que as pessoas alcançarão? Então, essa é uma pergunta. Será que através dessa radiografia a gente consegue prever a altura de uma pessoa, por exemplo, ou tanto que essa pessoa ainda tem para crescer? Essa pergunta aí do em casa, né? Com aquilo que a gente estudou na nossa aula de hoje, vocês deverão responder, tá? Só lembrando bem, tá, todos vocês, que o seguinte, façam essa atividade do em casa, mas não precisa me enviar como vocês me enviavam no segundo bimestre, tá? Façam aí, deixem aí na apostila de vocês já respondido, tá? Ou no caderno de vocês respondido essa atividade. E aí, lá no final do nosso terceiro bimestre, o professor vai ter um dia, eu vou pedir para vocês, ó, eu quero atividade 1, atividade 2 e atividade 3, ou eu quero o em casa 1 da aula tal, o em casa 2 do dia tal e o em casa número 1 também do dia tal. E aí isso vai ser atribuído nota para vocês. Beleza? Todos então compreenderam? Qualquer dúvida, então, pessoal, em relação ao nosso conteúdo da nossa aula de hoje, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp e também dentro da plataforma Plural. Beleza? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até mais.